Olá, muito bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada estávamos falando a respeito das curas de Jesus, né? E que os fariseus teimavam em afirmar que Jesus só fazia as curas porque ele estava sob influência, né, do Satanás, né? Como atribuir um gesto de amor, um gesto de caridade, né? Uma cura a um ser do mal, né? E ainda comentamos, árvores boas não produzem frutos maus. A árvore má não produz frutos bons. Hoje continuaremos no capítulo 15, falaremos um pouco do item 37 ao item 42. Nos itens que iremos comentar hoje, trata-se da ressurreição. A ressurreição, a palavra levada ao pé da letra no dicionário, está ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida. E a reencarnação, como nós a conhecemos, é o mesmo efeito de ressurgir. Porém, o espírito que não morre, o espírito imortal, ele vai ressurgir em uma próxima encarnação, não com o corpo que ele tinha, mas com um novo corpo que vai ser formado. Em Marcos capítulo 5, relata sobre a filha de Jairo. E quando Jesus adentrou o local, ele indagou, né? Por que fazeis tanto alaridos e por que chorais? Essa menina não está morta, está apenas adormecida. Lembram-se, lá atrás, quando nós comentamos sobre o capítulo da letargia e catalepsia? Pois é, são fenômenos naturais, onde não ocorre a morte em seu sentido literal. E naquela época, por falta de aparelhos para se designar se um indivíduo está com a morte aparente, ele era considerado morto. Em Lucas 7, também acontece a mesma situação a respeito da viúva de Naim. Não chores. Depois, aproximando, tocou o esquife em que os conduziam, pararam. Então Jesus lhe disse: mancebo, levanta-te, eu ordeno. Imediatamente o moço se levantou e começou a falar. E Jesus lhe restituiu a sua mãe. Nós vamos ficar aqui chovendo no molhado, né? Dizendo sempre que Jesus jamais irá contra as leis naturais. Fazer algo que aí sim caracterizaria como milagroso, trazer alguém realmente que esteja morto de retorno à vida. Enquanto nosso corpo espiritual, ou seja, nosso perispírito, não estiver ainda se desprendido totalmente do corpo, é perfeitamente possível que essa pessoa retorne à sua vida normal. Isto porque não se completou o ciclo, não se deu a morte em seu sentido literal. Hoje, graças à ciência, os aparelhos detectam o menor resquício de vida. Haja visto quantos encarnados passam anos e anos, né, em estado de coma. Com uma pesquisa rápida na internet, eu fui ver os graus de coma. O que eu vou falar agora são dados da internet, tá? Tirados de site de consulta. A pontuação vai de 3 a 15. Quanto menor o grau, mais profundo é o rebaixamento da consciência do paciente. Sendo 15 o valor normal para o paciente, alerta falando responsivo e não confuso. Hoje tem, dentro da medicina, a escala de Glasgow. E o que é essa escala de Glasgow? A escala de Glasgow é uma escala de coma,
e ela mais utilizada ao redor do mundo por diversos profissionais da saúde, com o intuito de definir o estado neurológico de pacientes a partir da análise do seu nível de consciência. Eles analisam em qual estágio está o coma a partir dessa escala de Glasgow. Vejamos a complexidade do assunto. Naquela época, não tinham ciência para atestar a morte. E o sepultamento era imediato, porque morreu, tem que enterrar. Longe daqui de querermos tirar o mérito de Jesus. Nós tiramos o mérito de Jesus? Não. Será que nós estamos tentando justificar o que Jesus fez, que não era nem um milagre? Também não. Totalmente o contrário. Jesus, um profundo conhecedor do ser humano e profundo aplicador das leis divinas, da lei de ação e reação. Com seu magnetismo, acalmava os corações e com muito amor ele declara: essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Dado o seu poder fluídico, aí nós levamos conhecimento, a grandeza de Jesus, né? Dado o seu poder fluídico, que era muito, que ele possuía, é que podemos afirmar com propriedade que não houve milagre. Que ele trouxe o espírito que estava prestes a abandonar o corpo, justamente porque a morte ainda não havia se consumado. E que, justamente por ser esse conhecedor profundo do ser humano, ele o trouxe de volta. Porque se aquele espírito tivesse em fase de desencarne normal, ele jamais iria contra os desígnios de Deus. Em vez de trazê-lo de volta, Jesus iria sim contribuir para que seu desencarne se efetuasse. Não trazê-lo de volta. Uma consideração a esse respeito é que quando temos um parente ou alguém muito amigo que está prestes a desencarnar, nossas orações, na maioria das vezes, é muito egoísta, né? Porque sempre pedimos para que sua saúde seja restituída, seja restaurada. E, de certo modo, dificultamos o seu desencarne. Como que nós falamos diariamente na prece quando nós proferimos o Pai Nosso? Que seja feita a sua vontade e não a nossa. Então, quando nós formos fazer uma oração a algum familiar, algum amigo que está em coma, um risco iminente de morte, que possamos fazer uma oração para que o melhor para ele seja feito. Porque muitas vezes ele tem que retornar, como Jesus trouxe os espíritos de volta, por quê? Porque ainda não é a hora deles desencarnarem. Mas e se for a hora deles desencarnar? Aí é justo que nós deixamos nosso egoísmo tomar conta e ficar segurando ele ali? Que ele vá em paz, que nós deixamos nosso egoísmo de lado e que, se for da vontade de Deus, que ele vá em paz. A passagem de Lázaro não é diferente. E o fato dele cheirar mal também não caracteriza a morte. Pois sabemos que em muitos indivíduos hoje tem partes do corpo que cheiram mal. Determinadas partes do corpo gangrenam. Diabetes ou tantos outros fatores que podem levar até a amputação de membros do corpo. E isto ainda em vida consciente. Quem dirá em um caso de letargia? Podemos classificar como morte? Hoje não, né? Porque nós temos aparelhos suficientes para afirmar que ali ainda há vida. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim me permitir.